Bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra. Eu sou Axa Rego e estarei trazendo mais essa ilustração. Eu sugiro que você ouça sentado ou deitado no ambiente em que você achar melhor. O tema da nossa ilustração de hoje é A Espera que Não Aparece. Houve um tempo em que ela aprendeu a esperar sem avisar ninguém. Não houve anúncio, nem decisão formal, nem um momento específico em que tudo começou. Foi algo que aconteceu aos poucos, quase imperceptível, como quando o dia clareia sem que percebamos exatamente o instante em que a noite foi embora. Ela simplesmente começou a esperar e permaneceu assim. Não foi por força que ela permaneceu em espera. Não foi porque se sentia forte, preparada ou confiante todos os dias. Na verdade, havia dias em que tudo dentro dela parecia cansado demais para sustentar qualquer tipo de esperança. Mas, ainda assim, ela continuava. Não por coragem visível, mas por algo silencioso que insistia em não deixá-la desistir. Com o tempo, ela percebeu que explicar o que estava vivendo cansava. As palavras não conseguiam carregar o peso daquilo que ela sentia. Sempre que tentava falar, parecia que tentava resumir demais, simplificar demais, e isso não fazia justiça ao que realmente estava dentro dela. No começo, ela ainda falava, dizia frases que pareciam certas, que soavam bem para quem ouvia. Estou esperando uma resposta, ela dizia. Vai melhorar, repetia como quem tenta convencer também o próprio coração. Deus está trabalhando, afirmava, mesmo quando não conseguia enxergar como. Mas aos poucos, ela percebeu algo difícil. As pessoas não sabiam o que fazer com uma dor que demorava demais. Não sabiam como reagir quando o tempo passava e nada mudava. Algumas mudavam de assunto, outras ofereciam respostas rápidas, outras apenas se afastavam. E então ela foi ficando quieta, não por orgulho, não por indiferença, mas por exaustão. Explicar exigia energia, e naquele momento ela precisava economizar tudo o que ainda tinha. O silêncio se tornou um lugar mais confortável do que as tentativas de ser compreendida. Assim ela passou a esperar em silêncio, esperar por mensagens que não chegaram, mesmo quando o coração ainda insistia em olhar para o celular de vez em quando. Esperar por respostas que pareciam sempre atrasadas, sempre distantes, sempre fora de alcance. Ela também esperou por mudanças que não vieram no tempo que imaginava. Mudanças tão possíveis, quase inevitáveis. Mas os dias foram passando e aquilo que parecia certo foi ficando cada vez mais distante. Havia também os sinais, aqueles pequenos indícios que ela esperava enxergar, como confirmações de que estava no caminho certo. Mas muitas vezes parecia que esses sinais eram destinados a outras pessoas, nunca a ela. E ainda assim, os dias continuavam. Dias comuns, simples demais para serem chamados de milagre. Não havia acontecimentos extraordinários. Não havia mudanças repentinas. Apenas uma sequência de manhãs e noites que se repetiam. Ao mesmo tempo, esses dias eram difíceis demais para serem chamados de paz. Não havia tranquilidade completa, nem leveza constante.
Era uma mistura estranha de continuidade e peso de rotina e espera. Ela continuava acordando todas as manhãs. O despertador tocava e ela se levantava, às vezes com disposição, outras vezes apenas porque precisava. Havia uma rotina que seguia, independente do que ela sentia. Ela trabalhava, cumpria tarefas, resolvia pequenas coisas do dia a dia, respondia mensagens, organizava coisas, seguia compromissos. Para quem olhava de fora, parecia tudo normal, mas por dentro havia perguntas, sem endereço, perguntas que não encontravam respostas. Perguntas que ela não conseguia mais nem formular completamente, mas que ainda estavam ali, ocupando espaço. E mesmo assim, ela não caiu, não como antes, não da mesma forma que já havia acontecido em outros momentos da vida. Havia algo diferente agora, algo mais silencioso, mas também firme. A espera não a paralisou completamente, não a impediu de continuar vivendo, não a fez desistir de tudo. Pelo contrário, de alguma forma difícil de explicar, a espera a sustentou. Era como se algo invisível estivesse segurando sua vida por dentro, como raízes profundas que ninguém vê, mas que mantêm uma árvore de pé, mesmo quando o vento sopra com força. Ela não via essas raízes, não sentia todos os dias, mas ainda assim permanecia. E permanecer naquele momento já era muito. Havia uma tempestade silenciosa acontecendo dentro dela. Não era algo visível para os outros, não fazia barulho, não chamava a atenção, mas era real. E mesmo assim, ela continuava de pé. Um dia, sem nenhuma emoção especial, sem um momento marcante, algo simples aconteceu. Ela lembrou de um versículo que já tinha ouvido antes, talvez muitas vezes. Não foi uma lembrança acompanhada de arrepio, nem de lágrimas intensas. Foi algo calmo, quase tranquilo, como um pensamento que surgiu sem esforço. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Escrito em Eclesiastes 3:11. Ela não compreendeu aquilo naquele momento. Não conseguiu encaixar todas as peças, nem explicar como aquilo se encaixava à sua história. Mas ainda assim, decidiu confiar. Não porque sentia algo forte dentro do peito, mas justamente porque não sentia. Era uma decisão silenciosa, tomada no meio da ausência de emoções. Confiar sem sentir parecia estranho, quase contrário ao que ela sempre imaginou sobre fé. Mas, naquele momento, era a única forma possível de continuar. Ela percebeu que nem todo milagre é visível, nem toda resposta vem de forma clara e imediata, nem toda transformação acontece diante dos olhos. Algumas acontecem de forma silenciosa, acontecem dentro da alma, em lugares que ninguém vê. Acontecem no fato de continuar, mesmo quando tudo parece incerto. Permanecer também é um milagre. Continuar também é uma resposta. E às vezes, o cuidado de Deus se manifesta exatamente nisso, na capacidade de não desistir, mesmo sem entender, na força que aparece sem explicação, na fé que permanece mesmo sem sentir, e assim, naquela espera silenciosa, naquela vida que continuava sem grandes sinais, ela começou a perceber, ainda que de forma sutil, que Deus estava ali, não necessariamente mudando tudo de imediato, mas sustentando cada passo. Porque, no tempo certo, tudo se tornará formoso.
mesmo que ainda não seja possível enxergar. Tudo fez formoso no seu tempo. Eclesiastes 3:11. Eu espero que você tenha gostado. Te convido a assistir a próxima ilustração. Tchau, tchau!